Então, passamos para a síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica é um quadro clínico encontrado em doenças glomerulares que afetam a região dos podócitos e/ou da lâmina rara externa. Podemos citar doenças primárias renais, como doença de lesão mínima, glomerulosclerose segmentar focal e glomerulonefrite membranosa. Dessas, a causa da doença de lesão mínima não é bem esclarecida. Ela pode evoluir para a glomerulosclerose segmentar focal e essa doença, a glomerulosclerose segmentar focal e a glomerulonefrite membranosa, elas podem ter uma causa de deposição de imunocomplexos. Além disso, a gente pode citar também doenças secundárias, como a diabetes e a hipertensão, que podem levar a lesões também nessa mesma região dos podócitos. Independente da causa, a lesão na região dos podócitos tem resposta imune celular reduzida. Geralmente, a resposta imune se baseia na atuação dos componentes do sistema complemento, especialmente C5b9, complexo, que é o complexo de ataque à membrana, causa ativação de células epiteliais e mesangiais, induzindo essas células a liberar proteases e oxidantes que causam lesão das células da região. Mais especificamente, ocorre lesão dos podócitos, como a gente já vem falando, né? E aí acontece o desaparecimento ou a destruição dos pedicélios, que são as projeções dos podócitos, e a retração e o desprendimento dessas células da membrana basal. Ou seja, a gente tem lesão, pode ter morte celular e essas células se destacam da membrana basal. E aí a membrana basal fica despida, e as células remanescentes tentam se esticar para ocupar o espaço das células que morreram. Então, notem que a membrana basal interna e a camada endotelial não estão afetadas nesse quadro. E assim, a seletividade, a filtração de células sanguíneas, ela se mantém. O quadro geral da síndrome nefrótica é baseado na lesão dos podócitos e lâmina rara externa, especialmente ao comprometimento das proteínas da fenda de filtração e das proteínas da membrana basal, que levam à redução das cargas negativas presentes ali na barreira. Com isso, a redução do poder de repulsão às proteínas plasmáticas, que passam a ser filtradas, primeiro em algum grau, e conforme a doença progride de forma aguda, se instaura uma proteinúria maciça, que vai se refletir em uma redução de proteínas plasmáticas, como acontece com a albumina, chamada de hipoalbuminemia, e isso contribui para o aparecimento do edema e da dislipidemia. Então, vamos aprofundar um pouco mais esses pontos. A comparação dessas duas figuras mostra, na direita, a lesão da barreira e a passagem de proteínas, que podem ser de diversos tipos. Em especial, observa-se perda de albumina, mas outras proteínas também podem ser perdidas, com diferentes consequências. Então, se a gente tem a perda da albumina, isso é muito relacionado com o edema, e a gente já vai falar mais sobre isso. Mas a gente tem também a perda de proteínas imunoglobulinas e proteínas do complemento, que pode levar a uma menor resistência a infecções. Pode ter também a perda de proteínas carreadoras de hormônios, e isso gera uma redução da reserva e pronta disponibilidade desses hormônios. A perda de proteínas da via de coagulação também altera um pouco o padrão da ativação dessa via, porém, geralmente há um aumento da produção de determinadas proteínas hepáticas, como o fibrinogênio, o ativador de plasminogênio tecidual, que acabam resultando num estado de hipercoagulabilidade, com um aumento da probabilidade de eventos de agregação plaquetária. Então, essa perda de proteína massiva pela urina excede 3,5 gramas por dia. É bastante comparado ao normal, que fica em torno aí de até 150 miligramas por dia. E isso reflete em uma redução da albumina sérica para um valor inferior a 3 gramas por decilitro, enquanto o normal fica entre 3,5 e 5 gramas por decilitro.
Ao reduzir a quantidade de albumina no sangue, há redução da pressão oncótica nos capilares sistêmicos. E aí, lembrando de cardio e das forças de Starling, isso vai favorecer um aumento da filtração. Então, haverá um aumento da passagem de líquido do capilar para o interstício no lado arterial do capilar. E ainda vai ter também a redução do retorno do líquido do interstício de volta para o capilar no lado venoso do capilar. Assim, haverá um aumento do acúmulo de líquido no interstício, gerando a condição de edema. No início, o edema é mais perceptível nas regiões periorbital da face, mãos e membros inferiores, mas conforme a crise agrava, pode chegar a se observar casos de grande acúmulo, tanto na cavidade abdominal, que a gente chama de ascite, ou ainda, em casos mais graves, um edema generalizado, chamado de anasarca. Esse quadro apresenta grande retenção de sódio e água pela ativação do sistema RAS, que intensifica a condição do edema que acabamos de falar. A hipoalbuminemia contribui para a saída do líquido do capilar para o interstício. Pode haver uma tendência de redução do volume circulatório efetivo, que é o volume no lado arterial, que de fato perfunde os tecidos. Assim, o rim tende a receber menos sangue e a redução da perfusão renal, em conjunto com a ativação do sistema nervoso simpático, determinam a ativação do sistema RAS, e isso leva ao aumento dos níveis séricos de angiotensina 2 e aldosterona. A angio 2 gera vasoconstrição e aumento da reabsorção de sódio e água. E, além disso, a aldosterona também promove um aumento da reabsorção de sódio e água. Em conjunto, essas medidas compensatórias aumentam o volume corporal e intensificam o edema. A pressão arterial pode estar normal ou aumentada. A redução do volume circulante pela distribuição para o interstício na condição de edema pode ser compensada pelo aumento do volume circulante pela retenção de sódio e água ativada pelo sistema RAS. Uma outra característica do quadro clínico da síndrome nefrótica é a dislipidemia, caracterizada pelo aumento do colesterol total acima de 250 mg por decilitro. Isso pode ser justificado por duas teorias. Primeiro, pela redução de proteínas plasmáticas, o fígado é estimulado a produzir mais proteínas, e isso levaria também ao aumento da síntese das lipoproteínas. E uma outra teoria é que o fígado ficaria sobrecarregado sintetizando novas proteínas e diminuiria as reações envolvidas no catabolismo hepático. A urina dos pacientes com o quadro de síndrome nefrótica tem característica espumosa, devido à presença de proteínas. Tiros reagentes podem detectar 3 a 4 cruzes, no máximo de 4 cruzes. Considerando que a porção endotelial está íntegra, a detecção de células sanguíneas é rara, tanto de hemácias quanto de cilindros hemáticos e também de leucócitos. A síndrome nefrótica pode favorecer a evolução desse quadro, que é classicamente um acometimento glomerular, para uma condição em que ocorre um prejuízo da função tubular. Normalmente, existe uma baixa filtração de proteínas e essas são reabsorvidas no túbulo proximal por um sistema de transportador específico na membrana apical das células tubulares, as quais são fagocitadas para dentro da célula e acontece a interação com vesículas lisossomais, elas são degradadas e reabsorvidas como aminoácidos para os capilares peritubulares através da membrana basolateral. A sobrecarga de proteínas no filtrado gera hiperfunção dessas células no túbulo proximal, e isso é associado com inflamação, aumento da liberação de fatores pró-inflamatórios e apoptose. Além disso, o edema pode estar presente na circulação pulmonar, gerando dispneia e desconforto respiratório, que pode levar também ao prejuízo nas trocas gasosas. E a condição de dislipidemia pode aumentar o risco para o desenvolvimento de aterosclerose, com o acúmulo de lipídios na camada íntima das artérias.